Olá, meus queridos amigos. Hoje eu queria falar para vocês uma coisa que eu acredito que é muito importante. Repassar para vocês informação de se por acaso alguma pessoa que você ama, algum familiar, ou você chega a ser contaminado, se contagiar com o novo coronavírus, o que pode acontecer? Tem muitas dúvidas nas pessoas em geral sobre quais são os tratamentos que devem receber e quais são os cuidados que devem receber. Então vou explicar para vocês as possibilidades. Ok, a primeira possibilidade, como já todo mundo sabe, é você ficar em casa, fazer muito provavelmente isolamento domiciliar e receber tratamento em casa, né? Existem diferentes tratamentos que se estão utilizando hoje em dia e, lógico, depende de cada caso, né? Depende de cada sintoma que tem cada um dos pacientes e depende do médico que vai atender você, qual o tratamento que deveria passar para você. Mas se você tem sintomas leves, então você vai ficar em casa. O que significa ter sintomas leves? Eu vou responder essa pergunta com a próxima etapa do que tem que ser feito. Se você precisa de um internamento semi-intensivo, um internamento para um cuidado maior, o que significa isso? Significa que você vai passar para um internamento onde você vai estar monitorizado, a parte cardíaca, a parte pulmonar, e você vai ter que receber um suplemento de oxigênio para você poder manter funcionando todos os sinais vitais como deveria. Então, se você vai passar para essa parte semi-intensiva, o que é que aconteceu para você ser internado? Então, hoje em dia se maneja o protocolo aqui, onde no município de Maceió, onde se você tiver menos de 93% de saturação de oxigênio, então você vai ser internado. O que significa isso? Significa que a quantidade de oxigênio que você tem dentro do seu corpo tem uma saturação menor à que deveria normalmente, que deveria ser 94 ou mais, dependendo da patologia, porque tem pessoas que têm DPOC, que tem uma saturação menor e já são casos mais específicos, mas em geral, se você tem menos de 94% de saturação de oxigênio e não é a sua saturação normal, que é a quantidade de oxigênio que você tem no corpo, então provavelmente você vai ser internado, porque precisa de uma suplementação extra de oxigênio. Provavelmente nessa primeira etapa você vai receber por um catéter nasal. Enfim, aí qual a outra condição? Se você estiver com muita dificuldade para respirar e no exame pulmonar a gente acha, tem uns achados que podem ser patológicos, então a gente provavelmente vai internar para estudar isso, porque já conhecendo um pouquinho a fisiopatologia do novo coronavírus, a gente se adianta para evitar as complicações, ok? E outra das considerações que a gente tem que ter para internar um paciente é se ele apresenta, além da dificuldade para respirar e alguma modificação pulmonar, se apresenta também uma frequência respiratória maior a 24 respirações por minuto. Aquela pessoa que está ofegante, que sente que falta o ar, independentemente da saturação ou da parte do exame pulmonar, a gente vai considerar internar em essa parte semi-intensiva para receber os cuidados que deveria receber. Então, de aí para frente, a pessoa pode estar em uma condição pior. Quer dizer o quê? De repente precisa de um cuidado intensivo. O cuidado intensivo, que é a próxima etapa, é uma pessoa que está muito grave. E aí a gente considera uma coisa que se chama relação de FiO2 com a PO2. Esse FiO2 com PO2, eu vou colocar um grafiquinho aqui para explicar para vocês um pouquinho, mas basicamente é a relação que determina a classificação de gravidade da doença. E quando essa relação está baixa, então a gente considera uma intubação, colocar um tubo para a pessoa poder descansar e a ventilação mecânica fazer o trabalho por ela. Essa é uma situação de um síndrome respiratório agudo grave que a gente vai lidar com isso em um cuidado intensivo, ok? Existem diferentes tratamentos para cada uma dessas etapas da doença que eu explicarei mais na frente. Mas é para você saber que quando você procura um atendimento médico, você vai ser avaliado
essas características para ver se você precisa de um internamento ou não, ou que tão próximo a gente tem que ficar com o paciente para tomar essas decisões. Por exemplo, as pessoas que são de alto risco, diabéticos, obesos, hipertensos crônicos ou que têm doenças cardiovasculares crônicas, então a gente tem que ficar mais de perto desses pacientes até a gente determinar em que etapa da doença ele está e quais são os cuidados, os maiores cuidados que a gente tem que tomar com esse paciente. Tá bom, qualquer coisa, estou aqui para qualquer dúvida, podem enviar. Um abraço e até a próxima.